culto acabasse agora. Meu Deus do céu, o Senhor é maravilhoso. Não há outro igual a Ele. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. E Ele toma a casa, e Ele batiza com o Espírito. E Ele faz o seu mover, e Ele está neste lugar, igreja, nessa noite. E eu fico feliz porque eu faço parte desse reino. Porque o Senhor cuida de cada detalhe, porque o Senhor cuida de tudo. Então continue glorificando o nome do Senhor, igreja, porque o Pai está na casa. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 17. Versículo 6. Glória a Deus. Versículo 6, parte B, que vai dizer assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E você pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, pois Ele está neste lugar, pois Ele está nesta casa, aleluia. Igreja, eu fico feliz em mais uma vez poder estar compartilhando da palavra do Senhor, porque é ela que tem mudado a minha vida, o meu jeito de ser, tem transformado o meu caráter. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela é poderosa para penetrar na tua alma, no teu interior, na tua mente e te transformar de dentro para fora em alguém conforme a imagem e semelhança dele. Essa palavra poderosa. E para contextualizar a igreja sobre um pouco do que nós lemos aqui, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Na palavra do Senhor vai dizer, no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Na palavra do Senhor vai dizer que Paulo ele estava ali na sua segunda viagem missionária. E para quem não sabe, Paulo ele foi enviado primeiramente ali de Antioquia. Quando ele estava ali onde os cristãos foram reconhecidos, os seguidores de Jesus foram reconhecidos pela primeira vez como cristãos ali em Antioquia. E na palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Paulo ele é direcionado pelo Espírito Santo. E o Senhor, o próprio Espírito Santo, separa naquele momento a Paulo e a Barnabé. E Paulo ele entra ali naquela viagem missionária, até que em determinado momento ele tem ali uma dissensão, uma discussão com Barnabé, e por algumas situações ele se separa de Barnabé e continua na sua segunda viagem missionária com Silas. E Paulo ele passava por aquelas regiões, e na palavra do Senhor, aqui no livro de Atos capítulo 17, vai dizer que neste momento Paulo está passando então pela Tessalônica. E na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que Paulo ele encontra ali uma sinagoga de judeus. E assim como ele tinha por costume, ele começa a pregar ali durante 3 sábados naquela sinagoga. E não pelas suas próprias palavras, não pelo seu próprio eu, não pelo seu achismo, mas ele começa a expor e demonstrar através das escrituras de que Jesus é o Cristo, e de que convinha que ele padecesse, e de que convinha que ele sofresse, que ele carregasse as nossas dores, as nossas transgressões, e que morresse e ressuscitasse por nós. Essa é a palavra que Paulo ele prega em Tessalônica. E na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que essa palavra, ela causa dissensão naquele lugar. Ela causa um transtorno naquele lugar. Porque algumas pessoas, elas até acreditam, mas assim como em toda vez, todo momento, Paulo, algumas pessoas acreditam e outras pessoas não. Porque sempre vai ser assim.
Algumas pessoas vão acreditar, porém outras pessoas vão se opor a essa mensagem, porque muitas pessoas estão cegas. Assim como o próprio Paulo outrora estava, como vai dizer na palavra do Senhor. E aqueles judeus, vai dizer na palavra do Senhor, desobedientes, eles ajuntam um povo, eles ajuntam pessoas para irem contra ali, em oposição a Paulo e Silas. E na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que eles invadem, eles assaltam a casa de Jasão, a quem estava hospedando a Paulo e Silas. Eles assaltam a casa dele, à procura de Paulo e à procura de Silas. E na palavra do Senhor vai dizer que não os encontrando, eles arrastam Jasão para as autoridades. E eles fazem uma denúncia ali. Então no primeiro momento você olha essa mensagem e você diz, caramba, estes que têm alvoroçado o mundo, que coisa legal, maneira. Mas na verdade aquilo era uma denúncia que estava sendo feita contra aqueles discípulos de alvoroçarem a Tessalônica, de alvoroçarem aquele lugar, porque eles estavam pregando a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor vai dizer que eles ainda dizem que aqueles discípulos estavam indo contra os próprios decretos de César. Mas para contextualizar um pouco a igreja sobre o próprio alvoroço, o que é alvoroçar, Bia? Quando você vai pesquisar um pouco sobre a palavra alvoroço, alvoroço é uma agitação, alvoroço é um barulho. Quem alvoroça tem pressa. Então você está agitado, você faz barulho, você tem pressa. Essa foi a denúncia que eles fizeram contra Paulo e contra Silas. E por que eles estavam sendo vistos assim? A primeira coisa que eu entendo nessa mensagem, eles viam ali os discípulos como quem estava agitando o mundo, como quem estava indo em contramão aos costumes do mundo, como quem estavam transtornando o mundo. E eu fico impressionada, porque eles não tinham as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Eles não tinham as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Mas eles conseguiam, mesmo assim, mudar o ambiente por onde eles passavam e transformar o ambiente em um ambiente de libertação, em um ambiente de cura, em um ambiente de transformação, em um ambiente de renovo, onde a presença do Senhor habitava. E será que nós temos sido essas pessoas? O que será que nós carregamos quando nós andamos? Qual o ambiente que nós carregamos, igreja do Senhor? Como as pessoas te veem? Como alguém que carrega um ambiente de glória, uma glória junto com você? Ou você tem deixado o teu eu falar mais alto? É muito importante isso. Aleluia. E eles não tinham as mesmas ferramentas que nós temos. É muito interessante, igreja, porque João Batista, eu sou apaixonada por João Batista. Ele transformava ali por onde ele passava, ele também era um alvoroçador. E qual era a ferramenta que João Batista usava? O deserto. E pessoas eram salvas. E pessoas recebiam ali a libertação. E João, ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João, ele pregava sobre alguém que vinha após ele, mas que antes de tudo ele já era. Então a primeira coisa que eu percebo sobre esses discípulos, do porquê eles alvoroçavam, do porquê eles faziam a diferença, é porque eles abriam a boca para falar de Jesus Cristo. Qual era a pregação de Paulo? Jesus Cristo. E essa palavra, ela nos confronta. O próprio Billy Graham, ele vai dizer que a mensagem da cruz, ela é uma ofensa para muitos, porque ela confronta o grande mal que age em parte deste mundo. Essa mensagem nos confronta. Mas eu quero te dizer, igreja, abre a tua boca e fale de Jesus. Paulo, ele pregava sobre o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele falava, aquele que vem após mim,
Seu nome é Jesus. E ele dizia: importa, pois, que ele cresça e que eu diminua. É por isso que eles alvoroçavam por onde eles passavam, porque eles não abriam mão da essência do evangelho, que é Jesus. A pregação deles era: arrependei-vos cada um de vós. Arrependei-vos cada um de vós. Seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e então recebereis o dom do Espírito, assim como Pedro ele vai dizer depois ali de Atos capítulo 2, do batismo do Espírito Santo. A pregação daqueles discípulos, daqueles apóstolos, era Jesus Cristo. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele é maior do que tudo. Ele é mais poderoso que tudo. O seu nome é maior do que tudo. E Paulo vai dizer: de sorte que vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E Paulo ele também vai dizer: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diante de Jesus, ele é a essência do evangelho. Ele é o centro do evangelho. Ele é quem faz você alvoroçar por onde você passar, porque ele tem o poder de confrontar o nosso eu e nos transformar em pessoas mais parecidas com ele. João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 6, versículo 35, ele disse: Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o Emanuel. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o bom pastor. Jesus é o autor da nossa fé. Jesus. Jesus. Você pode abrir a tua boca e declarar: Jesus. Mais uma vez, Jesus. Ele é o Verbo. Antes de tudo, ele já era Deus. Esse nome tem poder. Tem poder para quebrar cadeias. Tem poder para alvoroçar. Tem poder para mudar pensamentos, opiniões, caráter. Jesus Cristo é o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o que te apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque deixam, Senhor, a fonte de água viva. O que tem faltado para você abrir a tua boca e falar para o mundo que Jesus é o Cristo? Alguém tem te colocado dentro de um coliseu? Alguém matou algum membro da tua família e falou: não fale isso? Alguém tem te perseguido? Porque eles eram perseguidos e mesmo com essa perseguição, eles continuaram de pé. Sabe por que essa mensagem ela confrontava ali os romanos? Sabe por que essa mensagem ela confrontou ali aqueles judeus? Porque ele não estava apenas adicionando mais um Deus na listinha dos romanos, mas ele estava colocando Jesus como centro de tudo. E César, o próprio César, ele era visto como um semideus para aquele povo. Ou seja, quando nós vamos ver um pouco sobre a cultura romana, nós percebemos que eles veem os cristãos como loucos, como ateístas. E tinha quebra de cabeça para saber o que nós vamos fazer com esses cristãos. Porque eles transtornavam onde eles passavam. Porque eles faziam a diferença onde eles passavam. Porque eles recebiam essa mensagem de Jesus e eles não faziam, eles não guardavam para eles mesmos essa mensagem, porque eles entendiam que essa mensagem tem poder para libertar.
causava tanta perseguição? E o que tem faltado para nós abrirmos as nossas bocas? Às vezes, é necessário o Senhor nos tirar da nossa zona de conforto, de dentro da nossa casa, nos colocar dentro de um hospital para a gente acordar e abrir a nossa boca. Deus tem a maneira de tratar. Então abre a tua boca. É muito interessante, porque eu estava vendo esses dias uma ilustração de João Ribe Palharim. Até difícil de falar. João Ribe Palharim. E é muito interessante essa ilustração, igreja. Porque vai dizer ali que o menino, ele frequentava a igreja cristã. Ele vinha aos cultos. E certo dia, aquele menino estava em casa e ele começou a ouvir uma voz que o incomodava. E essa voz dizia: vá até a praça da cidade. E ele fazia suas coisas, estava ali durante o seu dia, e aquela voz dizia: vá até a praça da cidade. E ele confrontado: não, eu estou maluco, é doideira. E a voz dizia: vá até a praça da cidade. Até que ele pega o seu carro, ele vai até a praça, e quando ele chega na praça, nada acontece. Nada. E de repente aquela voz, ela volta de novo e ela diz: vá até o meio da praça. E ele: caramba, que coisa, eu estou ficando doido. Primeiro para vir até a praça, agora para ir até o meio da praça. E ele vai até o meio da praça. E quando ele chega no meio da praça, nada acontece. Quando ele vira, que ele vai embora, a voz diz de novo: volte até o meio da praça e grite: Jesus te ama. E aquele homem obedeceu aquela voz, voltou para o meio da praça, mas ainda meio não entendendo muito bem, ele apenas diz em voz baixa: Jesus te ama. E a voz vem de novo e diz: eu falei para você gritar. E ele diz um pouquinho mais alto: Jesus te ama. E a voz diz de novo: eu falei para gritar. E ele grita em alta voz: Jesus te ama. Mas nada acontece. E aquele homem sai ali daquela praça, pega o seu carro, vai para sua casa. E quando ele chega em casa, ele deita, passa o seu dia todo bem. Aí no domingo ele levanta e vai para a igreja do Senhor. E quando ele chega na igreja, o pastor estava dando oportunidade para as pessoas darem testemunho. E aquele homem, ele vê o homem mais rico da cidade, o homem mais poderoso da cidade, mais fluente, subindo no púlpito. O homem que nunca tinha entrado sequer em uma igreja cristã, nunca tinha pegado o microfone, nunca tinha conhecido a Jesus. E aquele homem diz: eu estava dentro da minha casa ontem, com a corda preparada para me enforcar, para acabar com o meu sofrimento, para acabar com a minha vida. Eu subi em cima do banco, preparei a corda, e quando eu ia me matar, eu escutei uma voz alta que dizia que Jesus me amava. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E eu fui tocado por aquela presença. E eu senti de vir aqui à igreja hoje e dar o meu testemunho. E aquele jovem ficou: meu Deus. Então, igreja, se você tem a oportunidade, abre a tua boca e fala para alguém: Jesus te ama. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o motivo do nosso viver. Pessoas estão morrendo enquanto estamos calados. Vidas estão sendo ceifadas e levadas ao inferno enquanto estamos presos dentro da nossa bolha, do nosso egoísmo, do nosso eu, enquanto o Senhor está dizendo: abra a tua boca.
Você tem tudo o que você precisa. Nós não temos as mesmas ferramentas daqueles apóstolos, daqueles discípulos. E mesmo com as suas dificuldades, porque eu creio que aquele tempo era muito pior do que hoje, eles manifestavam essa glória. Então, primeira coisa, coloque Jesus como centro. Você só vai ser um alvoroçador quando você colocar Jesus como centro. Jesus é o centro do Evangelho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o centro. Segunda coisa que eu percebo, que eles alvoroçavam por onde eles passavam. Porque eles tinham um entendimento do poder dessa mensagem. E eles não estavam preocupados com o que as outras pessoas iam pensar. Mas eles estavam preocupados em levar essa presença. Muitas vezes você não manifesta essa glória, não fala dessa presença, não fala desse Jesus, porque você fica preso pensando apenas no que as outras pessoas vão pensar. Mas o Senhor te chamou para fazer a diferença. Entenda, você está no mundo, mas você não é do mundo. Talvez você esteja na Babilônia, mas você não pertence à Babilônia. Você é um cidadão do céu. Você não pertence a essa terra. Você não pertence a essa terra. E eu te faço uma pergunta. Você tem alvoroçado onde você tem passado, ou você tem sido alvoroçado pelo mundo? Será que nós temos alvoroçado o mundo? Ou será que nós temos sido alvoroçados por esse mundo? Porque na mesma intensidade que você quer fazer a diferença, o diabo, sabe? O diabo, ele te odeia. Ele odeia a tua casa, ele odeia a tua família. Ele quer te matar, ele quer te levar para o inferno. E na mesma intensidade que nós queremos fazer a diferença por onde nós passamos, o diabo também tem trabalhado de dia e de noite para alvoroçar a mente de jovens, para tentar alvoroçar a tua casa, para tentar alvoroçar a tua família. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família não prevalecerá. O inimigo não tem poder para alvoroçar a tua mente. O inimigo não tem poder para trazer transtorno nas tuas emoções. O suicídio não é a única opção. Jesus quer te dar a vida, e a vida com abundância. Ele tem muito mais para você. Ele é capaz de tirar esse medo, essa ansiedade, essa angústia, essa depressão, isso que te aflige. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Então, segunda coisa, nós devemos alvoroçar e não sermos alvoroçados. Temos exemplos de vários jovens na Bíblia que foram alvoroçadores, simplesmente porque fizeram a diferença, simplesmente porque disseram não ao pecado, simplesmente porque entendiam o propósito de que eles estavam no mundo, mas de que eles não eram do mundo. Na palavra do Senhor vai falar ali sobre Daniel. E na palavra do Senhor vai dizer que no 3º ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor, ele situa ali Jerusalém, ele invade ali a Jerusalém. E os seus soldados, eles cercam aquele lugar. E ele escolhe ali, dentre alguns jovens, para serem levados como prisioneiros para a Babilônia. E Nabucodonosor, ele vai escolher. Na palavra do Senhor vai dizer que ele ainda escolhe os tipos de jovens que ele queria. Queria jovens formosos, queria jovens que tivessem sabedoria. Entenda, até o diabo sabe da tua capacidade. É por isso que ele está tentando fazer você achar que você não é capaz, de que você não pode, de que você não consegue. Até o diabo tem conhecimento da tua capacidade. Até o diabo. É verdade. E ele escolhe ali dentre os jovens. E dentre eles é escolhido Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E na palavra do Senhor vai dizer que aqueles jovens são levados cativos ali para a Babilônia.
porque eles seriam ensinados segundo o costume, segundo a língua ali da Babilônia. E na palavra do Senhor vai dizer que eles comeriam da mesma comida que o rei da Babilônia. Mas a palavra do Senhor é clara quando ela diz que Daniel, não por causa de influência, não por causa de pessoas, mas ele mesmo decide no seu coração não se contaminar com os manjares daquele rei, não se contaminar com a Babilônia, porque ele entendia que ele estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. E nós devemos ter esse entendimento. Se nós queremos alvoraçar, nós precisamos entender que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Você não pertence a esse mundo, você é cidadão do céu. Deus tem muito mais para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E Daniel, ele decide no seu coração não se contaminar com aqueles manjares, com aquele vinho. E na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que no primeiro momento o Aspenaz ele fica com medo de aprovar ali quando Daniel ele pede que eles comessem apenas legumes, porque ele decide não se contaminar, e ele vai até o Aspenaz para que tivesse a permissão, e o Aspenaz fica com medo. Mas Daniel ele vai dizer àquele Aspenaz: ei, nos dá 10 dias e você vai ver que a gente vai estar mais saudável do que todos esses jovens aqui. E o Senhor ele honra a Daniel, porque depois dos 10 dias, eles se encontravam como os mais saudáveis daquele lugar. O Senhor vai te honrar quando você decidir não se contaminar. O Senhor vai te honrar quando você decidir renunciar à tua carne, renunciar o teu eu, renunciar o teu egoísmo pela presença do Senhor. E o Senhor honra Daniel, assim como também... 9h15 já, gente, meu Deus. Assim como o Senhor também honra a Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. E na palavra, já vou terminar, pastor, tá? E na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que Nabucodonosor, ele faz ali na Babilônia uma estátua de ouro. Ele levanta aquela estátua e ele faz um decreto que dizia que toda vez que os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. E na palavra do Senhor vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram à estátua, porque eles sabiam o Deus a quem eles serviam, porque eles entendiam o seu propósito ali na Babilônia. E na palavra do Senhor vai dizer que eles não se prostram. E alguns caldeus denunciam aqueles jovens. E o rei Nabucodonosor, ele chama aqueles jovens. Ele os chama e ele dá a eles mais uma chance. Porque o decreto era que quem não se prostrasse diante daquela estátua, quem não adorasse aquela estátua, seria lançado dentro da fornalha de fogo. E ele dá mais uma chance àqueles jovens. E ele toca os instrumentos. E os jovens continuam de pé, porque a sua adoração era somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na palavra do Senhor vai dizer que ele esquenta aquela fornalha 7 vezes mais e joga aqueles jovens lá dentro. E quando eles são jogados, as pessoas que levaram aqueles jovens ali só chegam perto da fornalha e elas morrem. Mas Nabucodonosor percebe algo. Eu coloquei 3 jovens dentro da fornalha. E agora estou vendo 4 jovens ali dentro andando dentro da fornalha. Como assim? E Nabucodonosor vai até a fornalha. E ele chama aqueles jovens. Porque o nome do Senhor é glorificado. E ele faz um novo decreto. E o decreto era: qualquer pessoa que insultar o Deus desses jovens será despedaçada.
Ou seja, não abra mão da tua santidade. Não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão do Espírito Santo do Senhor. Não abra mão de Jesus. Mesmo que Ele toque os instrumentos, mesmo que Ele toque a gaita, você continuará de pé. O que eu acho mais interessante sobre aqueles jovens é que Nabucodonosor ainda ameaça aqueles jovens. E ele diz: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. E eles dizem: ei, mesmo que você jogar a gente na fornalha, a gente vai continuar servindo ao nosso Deus, porque nós cremos que Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas eu vou te dizer uma coisa: mesmo se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a essa estátua. Essas devem ser as nossas palavras ao mundo. Mesmo que o inimigo coloque diante de você, comece a tocar os instrumentos, te dê mais uma chance, continue de pé dizendo: eu não vou adorar a esse Deus. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei que eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Não abra mão da tua santidade. Não abra mão da presença do Senhor. Mateus 5, 13 e 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! E terceira coisa, para eu já encerrar, que já é 9h20. Terceira coisa que eu percebo sobre aqueles discípulos era que eles não abriam mão do Espírito Santo. Eles não abriam mão da presença do Senhor. Eu acho muito interessante, porque você só consegue alvoroçar quando você está capacitado. Sem a capacitação, você não vai alvoroçar nem a tua casa, nem a tua família. Eu acho muito interessante quando eu vejo a vida de Pedro. Pedro antes negou Jesus, foi infiel ali. Em alguns momentos Jesus até vai dizer que ele estava sendo usado pelo Satanás. Mas depois de Atos capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, Pedro ele sai e ele começa a falar dessa mensagem de vida. E pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são restauradas. E mais ou menos 3.000 almas se rendem ao Senhor. Primeiro Jesus, ele faz a promessa. No livro de João, capítulo 16, vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tendo-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito: eu não vos disse que isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
Da justiça, porque não vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o mesmo Espírito que se faz presente neste lugar, o mesmo Espírito que se manifestou em Atos no capítulo 2, ele está aqui. Aqueles discípulos, eles davam atenção à voz do Espírito Santo. É muito interessante porque em determinados momentos Paulo ele ia a algum lugar, mas o Espírito dizia não. E Paulo ele obedecia à voz do Espírito Santo. Em outros momentos o Espírito Santo dizia vá, e ministrava o coração de Paulo, e Paulo obedecia à voz do Espírito Santo. E eu quero te dizer que o mesmo Espírito que estava lá no Atos capítulo 2, quando um vento impetuoso soprou sobre aquele lugar, quando estavam todos reunidos e tomou a casa, em línguas como repartidas de fogo, oh, aleluia, ele está nesse lugar, ele se faz presente nesse lugar, e nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Isso só vai acontecer quando nós nos esvaziarmos do nosso eu, das nossas vontades, do nosso egoísmo. Na palavra do Senhor, igreja, Paulo ele vai falar no livro de 1 Coríntios capítulo 5, ali um pouco sobre o fermento. Nós estávamos até conversando isso no Acampa Dentro, junto com os jovens. E Paulo ele vai dizer, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que o novo seja derramado sobre vós. E Paulo ele vai dizer, vocês estão inchados e vocês nem mesmo ligam para isso. E Paulo ele vai dizer, vocês não sabem que um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa? Naquele momento Paulo ele estava falando propriamente sobre o pecado da igreja de Corinto, mas o que pode o que tem sido talvez o fermento que tem nos deixado inchados na presença do Senhor? Será que é uma falta de perdão? Será que é realmente o pecado? Será que são amizades? Será que são influências? Para nós ouvirmos a voz do Espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o novo do Senhor seja derramado sobre nossas vidas. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Eu acho muito interessante quando eu leio Atos capítulo 9, que vai falar ali sobre a conversão de Paulo. E na palavra do Senhor vai dizer que em outro momento Paulo ele era perseguidor dos cristãos. Na palavra do Senhor vai dizer que Paulo ele respirava ódio contra os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos, ele odiava os cristãos. Mas um dia, o Deus a quem ele odiava, o capturou. E na palavra do Senhor vai dizer que quando ele ia em caminho para Damasco, para que ele pudesse ter cartas, para que ele pudesse ter a autorização, para que se ele encontrasse algum cristão no seu caminho, ele tivesse a autorização de prender aqueles cristãos, uma luz o envolve e ele cai. E ele ouve uma voz que diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus, a quem Paulo perseguia, ele encontra Paulo. E depois daquele dia, a sua vida nunca mais é a mesma. Na palavra do Senhor vai dizer, igreja, que Paulo ele fica cego depois daquela luz. E ele é conduzido a Damasco. E quando ele estava em Damasco,
Um diácono chamado Ananias, ele vai até aquele lugar, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E ele manda que Ananias vá e imponha as mãos sobre Paulo. E no primeiro momento ele não quer ir, porque Paulo ele era conhecido como um perseguidor. As pessoas tinham medo de Paulo. Mas o Espírito diz a ele: ei, vá, porque ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E na palavra do Senhor vai dizer que no momento em que ele chega, ele impõe as mãos sobre Paulo. E algo como que escamas caem dos olhos de Paulo. E no mesmo momento, Paulo ele é batizado com o Espírito Santo. E eu quero profetizar sobre tua vida hoje. Eu quero declarar sobre tua vida hoje. Se por acaso há alguma escama sobre teus olhos, se por acaso há alguma cegueira espiritual que tem te impedido de ver a vontade do Senhor, de viver na vontade do Senhor, que caiam por terra agora, em nome de Jesus, toda escama, toda cegueira espiritual, e que teus olhos sejam abertos, e que você veja na presença do Senhor, e que você sinta essa presença. E depois, Paulo ele é batizado com o Espírito Santo. Quando Ananias ele impõe as mãos. E eu queria, com autorização dos pastores, chamar os pastores aqui à frente. E assim como Ananias, ele impôs as mãos sobre Paulo e as escamas caíram. E ele foi batizado com o Espírito Santo.